Te encontrar a paz que tanto sonhei, não pude imaginar. Ela estava tão perto de mim, mas não conseguia ver. Jesus batendo a porta do meu coração. Tão sozinha caminhei, mas agora encontrei esta paz que está tão perto, está dentro de mim. Só Jesus é a paz. Muitos também procuram, mas não sabem que a paz não está em bandeira branca, nem em pombas a voar. A verdadeira paz só encontra em Jesus, que por você um dia se entregou em uma cruz. Muitos também procuram, mas não sabem que a paz não está em bandeira branca, nem em pombas a voar. A verdadeira paz só encontra em Jesus, que por você um dia se entregou em uma cruz. A verdadeira paz só encontra em Jesus, que por você um dia se entregou em uma cruz. Por quanto tempo eu busquei, Mas não sabia onde encontrar a paz que tanto sonhei. não pude imaginar. Ela estava tão perto de mim, mas não conseguia ver. Jesus batendo a porta do meu coração. Tão sozinha caminhei, Mas agora encontrei esta paz que está tão perto, está dentro de mim. só Jesus é a paz. Muitos também procuram, mas não sabem que a paz não está em bandeira branca, nem em pombas a voar. A verdadeira paz só encontra em Jesus, que por você um dia se entregou em uma cruz.
Por quanto tempo eu busquei, mas não sabia onde encontrar a paz que tanto sonhei. Não pude imaginar, ela estava tão perto de mim, mas não conseguia ver. Jesus batendo a porta do meu coração. Tão sozinha caminhei, mas agora encontrei esta paz que está tão perto, está dentro de mim. Só Jesus é a paz. Muitos também procuram, sabem que a paz não está em bandeira branca, nem em pombas a voar. A verdadeira paz só encontra em Jesus, que por você um dia se entregou em uma cruz. Branca, nem em pombas a voar. A verdadeira paz só encontra em Jesus, que por você um dia se entregou em uma cruz. A verdadeira paz só encontra em Jesus, que por você um dia entregou em uma cruz. Por quanto tempo eu busquei, mas não sabia onde encontrar a paz que tanto sonhei. Não pude imaginar, ela estava tão perto de mim, mas não conseguia ver. Jesus batendo a porta do meu coração. Tão sozinha caminhei, mas agora encontrei esta paz que está tão perto, está dentro de mim. Só Jesus é a paz.
foi numa cruz. A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Um feliz sábado na paz do Senhor, um sábado de alegria, um sábado de celebração. Tivemos aqui alguns probleminhas técnicos, atrasamos um pouquinho, mas pela graça do Senhor e pela permissão dele, já estamos aqui ao vivo para este culto divino, culto ao Senhor Jesus, momento em que nós estamos juntos mesmo estando separados, momento em que nós, em um mesmo pensamento, em uma mesma voz, em uma mesma oração e adoração ao Eterno, nos unimos no seu santo dia, no dia que o Senhor fez para o santificar, para que possamos adorá-lo, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Neste momento eu convido a você, juntamente comigo, para que nós virtualmente possamos nos unir em oração. Nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos invocar o seu nome. Nós vamos orar agora para que o Senhor possa administrar este culto conforme lhe apraz, para que o objetivo desse culto seja alcançado, que é adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. São dias difíceis, são dias angustiantes, mas esse foi o dia que o Senhor fez para que você venha se alegrar. Celebre ao Senhor pela vida, celebre ao Senhor pelo seu cuidado com a sua vida e com os seus, celebre ao Senhor pela comunhão que o Senhor dia após dia, vem engrossando em meio a esse contexto de solidão. O Senhor Jesus Cristo continua escrevendo a história da sua igreja. O Senhor Jesus Cristo continua com o propósito de fortalecer o seu povo. Eu quero agradecer a todos que já estão conectados e também pedir a você que você curta, que você compartilhe a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube. Peço também você, meu amado irmão de Vila Carolina, você, meu amado irmão que está fazendo parte desse nosso culto divino, que ali na parte de mensagens, né, nessa ferramenta você possa saudar o seu irmão com a paz do Senhor. Como é bom ouvir, ler, aliás, né, a saudação dos irmãos ali. Parece que nós chegamos um pouco mais perto. Nesse momento, então, como eu disse, nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos invocar o seu nome. Nós vamos pedir para que, se existe ainda alguma interferência do mundo, das preocupações, do contexto em que nós passamos toda essa semana, que ainda possa atrapalhar a palavra do Senhor, tocar fundo ao nosso coração, que venha a ser extraído, que venha a ser tirado, para que o nosso coração venha a ser uma terra fértil. Ore comigo. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus santo, Deus fiel e Deus verdadeiro. O Senhor é santo, Pai. Nós somos a sua igreja e o Senhor é o nosso Deus. Deus de amor e misericórdia, nós te louvamos e nós te agradecemos porque estamos em seu santo dia, congregando virtualmente, ó Senhor, mas estamos aqui em um único propósito, que é louvar, adorar, agradecer e engrandecer o seu santo nome. Senhor, eu peço, meu Pai, que o Senhor possa ir ao encontro de cada vida que está assistindo esse culto, que o Senhor possa ir ao encontro de cada família, em cada coração,
com contextos tão diversos, Senhor, talvez agora algum coração já celebrativo, ó Senhor, celebrando o seu santo dia, talvez corações agora que estejam entristecidos, mas que nós em unidade possamos estar, ó Jesus Cristo, voltados para adorar e engrandecer o seu santo nome, que nós possamos estar receptivos, Senhor, a ouvir, ó Senhor, a sua palavra, a não apenas escutar, mas ouvir, ó Senhor, deixar com que nós nos alimentemos da sua palavra, meu Pai, que nós possamos estar, meu Pai, preparados com as mãos limpas e o coração puro para entrar no Santo dos Santos e render louvores a Ti, Senhor, invocar o Seu nome em adoração, ó Jesus, e que mesmo estando separados, meu Pai, fisicamente, possamos estar unidos em comunhão, ó meu Pai, para que nós possamos, ó meu Pai, ó, experimentar a plenitude, Deus, do Seu Espírito, o poder divino manifesto em Seu povo. Senhor, que os lares agora, nesta manhã, venham ser palco da manifestação poderosa do Seu Espírito, agindo através dos louvores, da Sua palavra e da ação poderosa do Seu Espírito. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, neste momento eu gostaria que você abrisse já a sua Bíblia, para que nós possamos ler aqui um texto inicial, ok? Logo após nós estaremos louvando ao Senhor. Hoje vai existir um contexto diferente do nosso culto. Nós preparamos alguns louvores, né, que os irmãos enviaram para que possamos transmitir aqui no nosso culto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Nós vamos ler o capítulo 3, para não ficar extenso, a partir do versículo 8. Do versículo 8 até o versículo de número 12. Efésios capítulo 3, do versículo 8 até o versículo de número 12. Aleluias. Gostaria aqui de, enquanto os irmãos encontram, saudar aqui a diaconisa Darli, o pastor Félix, irmão Paulo que está nos acompanhando, também o pastor Zenilson Brito, que já entrou aqui para nos saudar, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor, a irmã Maria Leal, lá no Jaraguá, não é isso? Com a irmã Maria do Socorro, a irmã Jô, que estão ali acompanhando. Também está conosco aqui o irmão João Leal, diácono João Leal, que Deus abençoe a sua vida, a diaconisa Emília, ontem nos falamos, louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Efésios capítulo 3, versículo 8 até o versículo de número 12. A palavra do Eterno diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, confiança mediante a fé nele. Aleluias, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É sobre esse evangelho que nós vamos falar hoje. É sobre esse evangelho de insondáveis riquezas, riquezas profundas, incalculáveis, imensuráveis. O evangelho que tem poder e traz poder para a igreja. O evangelho que traz transformação e vida. É sobre esse evangelho que nós vamos falar. O tema da nossa reflexão nessa manhã é o maior mistério da história. Você é curioso? Você tem curiosidade quando alguém tem algo para te contar? O apóstolo Paulo tinha algo para dizer à igreja. Algo revelado por Deus, e esse foi o maior mistério da história.
E é sobre isso que nós vamos falar. Mas, neste momento, nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo através dos nossos louvores. Então eu peço para que você adore ao Senhor, que você feche os seus olhos, que você louve ao Senhor Jesus Cristo, que você o adore em espírito e em verdade. Amém? Verdades ou mentiras, eu tenho a saída. Meu filho, eu sou sua vida quando você chora. Conheço nos mínimos detalhes, por dentro e por fora. As dores têm minhas mãos, o tempo de cantar chegou. Já liberei a sua bênção, eu sou teu Senhor. Sou teu esconderijo, sou onipotente. 24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo, nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. Filho, já mostrei a muitos que sou Deus fiel. Já abri o mar ao meio para Israel. Fiz brotar água na rocha, saciei a sede do sedento. Já arrebentei cadeia pra livrar detento. Filho, já entrei no fogo pra dar livramento. Acalmei as tempestades e calei os ventos. E nas horas mais difíceis, pensas que eu te deixei. Coloquei você nos braços e te carreguei. Sou teu esconderijo, sou onipotente. 24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo, nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. Sou teu esconderijo, sou onipotente. 24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo, nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. É só me chamar.
paz do Senhor, irmãos. O hino que eu vou tocar é Tu és fiel, Senhor.
desfrutar a graça que existe. Sim, eu persistirei nessa terra de alguém e lá terminarei as muitas lutas de amor. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Já oramos ao Senhor, já adoramos ao Senhor através dos louvores, não é isso? Tivemos até aqui o irmão Paulo, né, entoando aqui o violino. Que grande bênção para nós todo este louvor. E nesse momento, é o momento em que nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. É um momento, o Senhor já vem falando através dos louvores, através da oração, e neste momento o Senhor vai falar mais plenamente aos nossos corações, falando a minha vida, falando a sua vida. Creia nisso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios novamente. Nós vamos realizar aqui uma leitura um pouquinho mais extensa, mas para que nós possamos entender melhor o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Efésios capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 13. E eu gostaria que você acompanhasse com muita atenção o que o apóstolo Paulo redigiu nessa carta aos Efésios. A palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo 1 do capítulo 3 do livro de Efésios: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém, amados irmãos? Eu peço, mais uma vez, que você recline a sua fronte e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a sua palavra, Jesus. Aqui está o texto, a peça, em que o Senhor preparou para que nós venhamos ser iluminados,
para que nós possamos ser instruídos, Senhor, para que nós possamos ser ensinados, ó Jesus. Senhor, que essa palavra venha tocar em nossos corações, que essa palavra, meu Pai, venha trazer ensinos para que nós possamos praticar, para que nós possamos mudar os nossos conceitos, mudar a nossa vida, mudar a nossa convicção, mudar o nosso proceder, ó meu Pai. Senhor, nos instrui, que todo o coração venha estar aberto, que toda a terra venha estar volvida e arada, pronta a receber essa semente dessa palavra. Senhor, fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, ao Eterno Santo de Israel. Amém. Amém, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Este texto, na qual Paulo redigiu, tem em suas letras, em seu contexto, o maior mistério da história. O maior mistério da história. E se existe uma afirmativa verdadeira, essa que eu vou dizer nesse momento. O ser humano é alguém curioso. Será que se eu pedisse para você colocar aqui nos comentários se você é curioso ou não, você colocaria? Você é curioso? Responde aqui para mim. Você tem curiosidade? A sua curiosidade ela é aguçada? O ser humano, ele é curioso por natureza. Se não fosse isso, se ele não fosse assim curioso, nós talvez nunca tínhamos conhecido as profundezas do oceano. Talvez se o ser humano não fosse curioso, nós não teríamos chegado até a Lua, embora algumas pessoas ainda duvidem. Se nós não fôssemos curiosos, talvez hoje não existisse tantas invenções, tantas coisas, das mais simples às mais complexas, que auxiliam no nosso dia a dia. Olhe ao redor, veja tudo que o homem pôde criar conforme a sua inteligência. Lembrando que essa inteligência faz parte da graça natural também, né, dada por Deus, né? Tudo vem de Deus, da capacidade criativa do homem, ela vem de Deus. Só que a Bíblia, ela também trata de mistérios. A Bíblia também fala de mistérios. E eu quero que você, nesta manhã, também esteja curioso para entender, para compreender este mistério. Eu quero que a sua curiosidade esteja aguçada para ouvir e entender qual é o maior mistério da história, na qual Paulo disse, revelou. Deus revelou esse mistério a ele, e ele foi comissionado a revelar a outras pessoas. A Bíblia, ela fala de muitos mistérios. Só que, quando nós falamos de mistério no contexto teológico, no contexto bíblico, ele não tem o mesmo contexto em que a palavra mistério existe e soa para os dias de hoje. Hoje, quando a gente fala de mistério, a gente fala de enigma, alguma coisa incompreendível, alguma coisa intocável, alguma coisa que foge das nossas faculdades mentais, dos nossos conceitos e da nossa percepção. Mas quando Paulo usa aqui a palavra mistério, em grego mysterion, diferente de ser algo obscuro, diferente de ser algo enigmático, traz o sentido completamente diferente. Para os escritores bíblicos, a palavra mistério é como um segredo que ainda seria contado, como um segredo que está sendo entregue aos poucos. Alguma coisa que não é tão óbvia ao nosso entendimento, mas que seria trazido às claras. À medida que o tempo passava, e à medida que o tempo passa, Deus ia revelando o mistério acerca dele, acerca da sua missão, acerca do seu plano, da sua obra. Ele ia revelando isso ao seu povo. Contudo, a Bíblia também trata de mistérios que não serão revelados a nós.
Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Ou seja, existem coisas que nós nunca soubemos antes, nós não sabemos agora e com certeza não saberemos, porque elas pertencem a Deus. Este não é o caso desse mistério na qual Paulo revelou. Nós vemos, por exemplo, Abraão. Deus revelou para Abraão que o seu povo, que seria incontável, tão numeroso quanto as estrelas do céu e tão numeroso quanto o pó da terra. Nós vemos também, por exemplo, de Moisés, que Deus revelou que chegaria um tempo em que Deus enviaria o Messias. Isso foi revelado a ele. Nesse contexto em que nós lemos, existia um mistério nunca antes revelado, nunca antes dito, mas que Deus foi dando pistas durante todo o tempo, até nós chegarmos nesta culminância em que Paulo revela. Deus foi por toda a Bíblia dando dicas deste acontecimento, deste algo a ser revelado. Que mistério é esse que o Paulo citou? Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Estou falando do grande mistério da união de todos os povos em Cristo Jesus. Essa união. A união em que nós, que mesmo sendo imerecedores, nós mesmo não sendo da linhagem de Israel, Jesus Cristo, através do seu sacrifício da cruz, através da pregação do Evangelho, da ação e do poder do Evangelho, hoje nós somos um povo. Na cruz não existe divisão entre o homem e Deus, e também não existe divisão entre os homens, aleluia. O profeta Isaías, ele cita que Deus revelou que os gentios também eram dele. Ele diz no capítulo 19, versículo 25, bendito seja o Egito, meu povo, e também a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Então, quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós vemos que esse mistério, ele estava sendo revelado aos apóstolos de uma maneira especial, de uma maneira mais incisiva. Nós vemos, por exemplo, Pedro, na qual ele foi enviado até a casa de Cornélios, e ali ele teve uma visão dos lençóis seguros pelas quatro pontas, em que existiam ali animais impuros. E Deus revela para ele que aqueles a quem eu purifiquei são meus, não revelando sobre, indo em contradição a um mandamento de Deus, mas mostrando que o Senhor havia unificado os povos. Aqueles que eram considerados impuros, aqueles que eram considerados imerecidos, aqueles que eram subjugados, agora seriam um povo com Cristo. Nós somos um com Cristo Jesus. Finalmente, na culminância dessa revelação, o apóstolo Paulo transmite esse mistério antes escondido. No capítulo 3, na qual nós lemos, nós vemos a revelação de Deus para com os gentios, a revelação dada a toda a igreja. O apóstolo Paulo entrega essa revelação de Deus que havia dado a ele num cárcere em Roma, ele estando preso, ele estando encarcerado. Mas como foi? E aqui nós já tiramos uma primeira lição. Versículo 1, capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Como Paulo foi escolhido? Nós precisamos retroagir um pouquinho. O que você pensaria se Deus lhe dissesse que você é um escolhido?
O que eu pensaria se nós ouvíssemos, assim como Samuel ouviu alto e clara a voz de Deus dizendo: ei, você é um escolhido, você é um instrumento escolhido para levar a minha palavra. Como você se sentiria? O que você diria? O que você pensaria? Talvez no primeiro momento eu possa pensar que Deus iria me capacitar, que ia abrir as portas para mim, para com que eu pregasse a multidões, eu ia ser honrado por tudo isso, eu ia pregar sim aos gentios, mas também eu ia pregar a reis. Mas como foi esse chamado de Paulo? Existe uma frase dita e escrita por Martin Luther King que diz assim, se você não está pronto para morrer por alguma coisa, então você não está pronto também para viver. Isso, ele anda em consonância com Atos 9:15 no chamado de Paulo. Nós vemos ali a palavra do Senhor, Ananias, que era alguém voltado a Deus, instruído para cuidar de Paulo, e no texto de Atos 9:15 diz assim: vai, porque dizendo sobre Paulo, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Esta foi a missão dada a Paulo. E ele continua, bem como perante os filhos de Israel. E o final do versículo 16 nos traz uma lição surpreendente. E Deus dizendo a Ananias para transmitir a Paulo, e eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Deus não mencionou que Paulo escreveria a maior parte do Novo Testamento. Deus não revelou a Paulo que as suas revelações, os seus escritos, as suas cartas seriam tão citadas, tão pregadas, com riquezas imensuráveis como são. Deus não revelou a Paulo as curas que ele operaria através da vida de Paulo, muito menos das conversões que viriam, das igrejas que seriam plantadas. Deus não revelou o ministério imensurável de Paulo. Entretanto, Deus, o Senhor, anunciou a Paulo que ele iria sofrer pelo nome de Cristo. Nós, assim como Paulo, que inicia dizendo que era um prisioneiro por causa disso, por amor de vós, gentios, precisamos mostrar fidelidade e disposição em nosso chamado. Precisamos entender que eu e você, todos nós somos convocados a uma luta diária, a uma guerra e não a um clube de veraneio. Só entendendo que nós somos chamados para sofrer por Cristo, para cumprir uma missão muito além de qualquer honraria humana, nós poderemos ser usados. Nós entendemos que nós podemos e vamos padecer pelo Evangelho, mas também seremos honrados em uma missão tão virtuosa. Paulo está preso, não porque ele era um revolucionário, não porque ele não pensava antes de falar. Paulo não foi preso porque ele elaborou algum motim, mas Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho, sob a autoridade do imperador Nero. Contudo, mesmo sendo acusado, perseguido e preso por conta do Evangelho, ele não se considerava preso por esse imperador, mas ele diz que ele se considerava preso de Cristo e não de Roma, mostrando isso que Deus tinha o controle da sua vida, que o governo de Deus estava na sua vida. Nós temos que aprender isso. Este é o santo homem de Deus, na qual Deus revelou esse mistério, o maior mistério de toda a história.
E é neste momento, nesse contexto, quando nós entendemos esse chamado, e Paulo havia entendido que ele não havia sido chamado para receber honras, mas para pregar o evangelho aos gentios. É neste momento em que ele está encarcerado, é neste momento em que ele é mais frontamente perseguido, em que Deus revela para ele, ele nos mostra os seus mistérios. Vai trazer o conhecimento de Paulo para que ele comunicasse à igreja o fato que diante de Deus, aleluias, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Diante de Deus não havia mais judeus e gentios. Diante de Deus não havia um povo escolhido e aquele que não foi escolhido. Não havia aqueles que eram cumpridores e aqueles que estavam tentando e cumprindo, mas não havia tido um chamado. Todos eram um em Cristo. A cruz nos aproxima. A cruz nos unifica. Quando nós nos aproximamos da cruz, quando nós nos damos aos conhecimentos do alto, a sabedoria do alto, quando a nós é revelado os seus preceitos e a sua lei, e nós não podemos corresponder senão a cumprir as suas leis e os seus preceitos, a ter uma vida transformada, nós somos um em Cristo. Existe uma extensão, como foi dito sábado passado, das promessas de Deus ao antigo Israel para a sua vida, aleluias. Em outra ocasião, no livro de Gálatas, esse mesmo apóstolo comissionado para esse mistério diz que não existe judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, aleluia. Agora, o que isso implicava verdadeiramente na vida da igreja e também para a nossa vida? O que a revelação desse mistério, que tipo de impacto ele gera, que tipo de ação ele gera na nossa igreja? Primeira que eu gostaria de citar para você, que a unidade é central à mensagem do Evangelho. A mensagem de Cristo é unidade. A mensagem, a centralidade do Evangelho é a unidade da sua igreja. Em João 17, Jesus ora ao seu Pai dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Veja bem, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós somos chamados para sermos um com o nosso irmão. Nós somos chamados para ser uma igreja em Cristo. Um corpo que não seja um corpo que é fragmentado, um corpo que é dividido, ele não é um corpo vivo, mas ele é um corpo morto. O corpo só pode estar vivo se ele for um. Um corpo onde os membros não estão unidos não é um corpo vivo. Ele é um corpo morto. Contudo, o corpo de Cristo é vivo e por isso ele precisa de unidade. Amados irmãos, eu poderia tecer aqui um sermão baseado numa exposição histórica, baseado na exegese de cada palavra. Mas o que o Senhor tem para falar a nós nessa manhã sobre esse mistério revelado é sobre a igreja e a sua unidade. A igreja e a sua unidade. Nós precisamos buscar a unidade da igreja. Nesse momento em que cada um está no seu lar, cada um vive o seu contexto de vida, cada um vive a sua vida, o Senhor quer e nos exige que nós, quanto igreja de Cristo, estejamos em unidade. Essa mensagem de unidade hoje, com certeza, não tem o mesmo impacto que teve na época de Paulo, ali na igreja primitiva. E foi exatamente por essa mensagem que eu estou dizendo agora que Paulo foi preso naquela ocasião, naquela época.
Ele andava por todos os lados até então, dizendo a todas as pessoas que judeus e gentios eram um em Cristo. Algo que talvez nós sempre escutamos. Isso custou a liberdade para Paulo. Mas será que nós compreendemos? Talvez nós temos que voltar à época da igreja primitiva e entender o impacto que isso gerou aos judeus, a vida de Paulo naquela época. Os judeus, eles viviam uma teocracia. Eles acreditavam que os seus conceitos religiosos eram superiores aos conceitos de outras pessoas. Eles se consideravam superiores por terem sido nomeados, intitulados, escolhidos por Deus. Na sua concepção, a sua linhagem era superior. O seu sistema político era superior. O seu sistema social e até mesmo o seu sistema sanitário era um sistema superior. Eles estavam acima. A sua ideologia, ela estava acima por serem o povo escolhido. Aqueles que receberam a lei de Deus, aqueles que receberam a palavra e os preceitos divinos. Um judeu, ele não se assentava ao gentio para conversar. Um judeu, ele não entrava, ele não colocava os pés na soleira da casa de um gentio, ele não se alimentava junto, ele não se relacionava, ele não conversava com o gentio. Os gentios eram subjugados nesse contexto. Para que nós possamos ter ideia, seria como se dissessem que leprosos terminais, pessoas que eram consideradas pecadoras da pior espécie naquele contexto, disser que aqueles leprosos, eles teriam os mesmos direitos que os judeus tinham. Eles iriam compartilhar tudo conosco, eles iriam entrar em nossas casas, eles seriam nossos hóspedes, eles se alimentariam da nossa comida, eles usariam o nosso banheiro, eles nos abraçariam, eles se deitariam, se sentariam perto da gente. Mas eles viam os outros povos sempre como inferiores a eles. É nesse contexto que Paulo diz que todos somos um. O poder dado a Paulo para a pregação, nós vemos que é algo de extrema ousadia, dado por Deus. O mistério da unidade em Cristo é algo lindo, é algo imensurável que ele precisa também, depois que nós entendemos esse contexto daquela época vivido na igreja de hoje. Ele precisa ser nutrido, pregado e ensinado nas igrejas de hoje, de uma forma mais ampla, aqui em nossos dias. Quando nós olhamos para o tempo de Paulo, por todo esse contexto social e político, religioso que existia, essa luta que Paulo teve para mostrar que os judeus e gentios eram um em Cristo, eram um único povo. E quando nós entendemos isso e nós olhamos para o nosso tempo hoje, talvez nós tenhamos ainda que mudar algumas coisas. Querido, a palavra do Senhor vem falar algo para nós essa manhã. Sem unidade, nós não podemos clamar que somos e estamos em Cristo Jesus. Sem unidade, a igreja não tem propósito. Sem unidade, nós não somos igreja. A oração de Jesus no livro de João, ela dizia justamente que Jesus orava pela unidade da igreja, assim como Deus, Pai, Filho, Espírito Santo são um, a igreja precisava ser uma, andar em unidade. Só que nós temos que entender que unidade não é uniformidade. Isso são conceitos diferentes. Quando Paulo fala da unidade da igreja, da unidade entre gentios e judeus, dizendo que todos nós somos um em Cristo, nós precisamos entender que o contrário da unidade é a desunião. Nós precisamos andar em unidade. Já o contrário da uniformidade é diferença, é diversidade. E o que o apóstolo Paulo
trouxe nesse mistério e o que o Evangelho de Cristo nos ensina, nos adverte, é que nós devemos viver a unidade na diversidade. Como irmãos em Cristo, nós professamos a mesma fé. Como irmãos em Cristo, talvez nós congregamos na mesma igreja. Nós podemos gostar dos mesmos louvores, nós podemos compactuar com os ensinos teológicos, só que também nós podemos divergir em alguns pontos. Nós somos pessoas diferentes. Nós devemos entender que a verdadeira fé em Cristo, ela produz unidade. E que nós não venhamos esquecer que essa unidade faz parte da mensagem do Evangelho. E essa mensagem, essa unidade está no coração de Cristo. Por isso, se nós falharmos neste ponto, se nós falharmos na unidade, nós estaremos nos equiparando àqueles judeus. Nós estaremos descumprindo aquilo que o Evangelho incentiva, prega, e é a centralidade do Evangelho, que é a unidade da igreja. Há umas semanas atrás, um pastor amigo, ele postou algo no Facebook que chamou muito a atenção. Eu até compartilhei de novo. Eram pessoas que eram opostas e estavam vendadas. E cada uma tinha um pensamento. Tínhamos ali políticos, pessoas voltadas à política, aliás, da direita, outro da esquerda, e cada um defendia os seus pontos de vista com vendas nos olhos. Existia uma pessoa que ela era adepta ao fitness, à saúde, à academia e tudo mais, e outra que já não era voltado tanto a isso. Existia o conservador, talvez hoje nós podemos dizer um veterano ou um baby boomer. Existia um da geração Y, Z, que estava ali mais moderno, e cada um defendia o seu ponto de vista, todos vendados. E em dado momento, ainda vendados, uns são postos de frente ao outro, e foi pedido para que um lave os pés dos outros. Fizeram ali algo que Jesus fez, o que Jesus nos instruiu, um exemplo de humildade. Um exemplo que mostra que no fundo nós somos um. Que muitas vezes essa embalagem exterior nos relembra que essa embalagem exterior de nada vale. E eles começaram a lavar os pés uns dos outros. E ao final eles tiraram as vendas, muitos choraram, muitos se abraçaram, porque todos os contextos, esse apêndice, tudo isso que não é primordial, caiu por terra, porque o Evangelho de Cristo une as pessoas. O Evangelho de Cristo produz unidade. O Evangelho de Cristo une em um só corpo, em uma só igreja. Vamos deixar agora nossos contextos de lado. Vamos deixar agora muitas vezes a nossa opinião de lado e vamos viver o Evangelho na centralidade, na unidade de Cristo. Esse foi, aleluias, o mistério comissionado a Paulo. Essa também é a nossa boa nova. Esse é o nosso evangelho que nós devemos testemunhar com entusiasmo. É o evangelho, aqueles que eram subjugados, aqueles que eram considerados da pior espécie. Esse evangelho é para nós, é para a minha vida. Aqueles que não receberam o que mereciam, porque se eu recebesse o que eu merecia, meu destino era de morte, era de castigo, era de trevas, mas nós recebemos o favor divino, nós recebemos a paternidade divina, nós recebemos a herança eterna e fomos feitos um com Cristo. Paulo foi preso por ser comissionado a dizer isso, para que nós hoje pudéssemos entender a importância da unidade.
Eu gostaria de compartilhar com você um texto de Romanos, capítulo 15, versículos 5 a 6, para que nós possamos encerrar essa primeira parte, que diz assim, ó: o Deus que concede perseverança e ânimo. É Deus quem nos concede perseverança e ânimo. Ele dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus que nos dá perseverança, o mesmo Deus que nos dá ânimo, Ele é um Deus que nos dá um espírito em unidade, e só existe espírito em unidade em Cristo Jesus, é somente pelo seu sacrifício que assim existe, para que nós tenhamos um só coração, um só sentimento, um só pensamento. E o texto ainda diz mais, uma só voz, aleluia, a voz de falar a verdade, a voz de testificar desse evangelho, deixando tudo de fora, para que nós possamos glorificar a Deus. O que o autor de Romanos diz, sem unidade não existe glorificação. Sem unidade nós não temos um só coração, nós não falamos a mesma língua, nós não conseguimos glorificar a Deus e Pai, ou o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos galgar esta unidade, aleluias. Esse foi um mistério comissionado, aliás, revelado ao apóstolo Paulo. E esse mesmo mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, não era para que ele guardasse isso, não é para que ele vislumbrasse, que ele se enaltecesse com esse mistério somente a ele. Mas esse mistério foi comissionado à vida de Paulo. Ele precisava espalhar e foi isso que ele fez. O mistério da pregação, diz aqui a partir do versículo 7, que ele é um dom, mas também ele não pode ser exercido sem poder. Olha só. Do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, ou seja, é um dom dado por Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Paulo usa aqui duas palavras gregas para definir esse poder que vem do alto. Uma palavra que hoje, no nosso conceito latino, é energia, e a outra é dinamite. Da onde vem essas duas palavras? Ambas palavras, elas descrevem a invencibilidade, o poder imensurável do Evangelho de Cristo. Meu querido, o Evangelho a nós comissionado, o Evangelho que foi dado para que nós venhamos testificar em unidade, em uma só voz, com um só coração, é o Evangelho que tem poder. É um Evangelho que transforma vidas, é um Evangelho que aproxima pessoas. É o evangelho que unifica pessoas. É o evangelho em que traz comunhão à igreja. Pregar este evangelho aos gentios para Paulo era pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse foi o termo utilizado. O evangelho são boas novas, e essas boas novas são insondáveis riquezas de Cristo. São inesgotáveis. Mas talvez você me pergunte, pastor, quais são essas riquezas? A ressurreição da morte, do pecado. Antes nós éramos como mortos, nós vivíamos em um cemitério existencial, e hoje nós temos vida em Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Outra riqueza, a libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo. Os três arqui-inimigos do povo de Deus. Hoje não existe mais domínio sobre a nossa vida. A entronização vitoriosa com Cristo nos lugares celestiais, o Cristo que padeceu e foi morto, é o Cristo que ressuscitou e Ele foi exaltado nos céus e levou a sua igreja a se assentar lado a lado. Esta é mais uma riqueza do Evangelho de Cristo, a reconciliação com Deus. Nós fomos reconciliados, a ira de Deus
caiu sobre Jesus e hoje nós somos reconciliados com Deus. O fim da hostilidade, a derrubada do muro dessa inimizade cessou. O ingresso na família de Deus hoje, conforme foi dito aqui no versículo 6, nós somos corredeiros em Cristo, nós temos um Pai. Essas são as riquezas insondáveis, a herança gloriosa com Cristo, no novo céu e na nova terra. Nós temos, você tem e eu tenho uma herança gloriosa por Cristo, não porque merecemos, mas porque Cristo nos salvou, aleluias. Essas riquezas são inesgotáveis. Essas riquezas são inexploráveis, elas são imensuráveis, assim como a terra é vasta demais para ser talvez explorada em seus cantos, em sua totalidade, assim como o mar é tão profundo que o ser humano não consegue chegar ao seu limite, assim são as riquezas inesgotáveis do Evangelho de Cristo. É algo muito maior do que o nosso entendimento. E nesta manhã eu gostaria de fazer uma pergunta a você, talvez uma pergunta que o próprio apóstolo Paulo faria. Será que nós temos conhecido essas riquezas? Será que nós temos experimentado, anunciado as insondáveis riquezas de Cristo? Será que nós temos experimentado essas riquezas? Será que nós temos pensado e agradecido? Será que nosso coração fica cheio de gratidão quando nós enumeramos essas riquezas dadas a nós através do sacrifício de Cristo? Existem muitas pessoas que vivem como mendigos, mesmo sendo ricos. Existem pessoas que estão em uma pobreza espiritual, mesmo tendo acesso a essas riquezas insondáveis e imensuráveis. Existem pessoas que são como o irmão mais velho do filho pródigo. Estão agindo como escravos, enquanto são filhos e herdeiros. Nós precisamos entender. Outro ponto que eu gostaria de conversar contigo, de falar com você, já caminhando para a nossa conclusão, tornar conhecida a sabedoria de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais. Esse evangelho comissionado a Paulo e comissionado à sua vida e à minha vida, para que nós venhamos falar para o pecador, dizer que nós somos das riquezas insondáveis. Ele foi endereçado aos homens, à minha vida e à sua vida, mas ele também traz lição aos anjos. Deus está formando uma comunidade, uma igreja multirracional e multicultural. A sua igreja é multirracial e multicultural. Esse novo povo formado por judeus e gentios nesse contexto, reconciliado com Deus, uns com os outros, revela, conforme a palavra foi citada, a multiforme sabedoria de Deus. Essa palavra multiforme, ela vem do grego poikilos, que traz a ideia de multicolorido. E eu fico fascinado quando eu vejo a tradução dessas palavras. Essa palavra era usada para descrever flores, nuance de flores, descrever coroas majestosas, descrever tecidos detalhadamente elaborados e bordados, tapetes trançados com riquíssimos detalhes. A Igreja de Cristo é como esta obra de arte, em que Deus está tecendo dia a dia a unidade na diversidade. Como uma comunidade, como eu disse, multirracial e multicultural, com pensamentos muitas vezes diferentes, mas que entendem que tudo isso é um apêndice, é algo supérfluo, mas estão em uma centralidade, em uma unidade. É como uma bela tapeçaria feita por um artesão, por um artista. Os membros da igreja têm uma vasta gama de situações singulares, diferentes.
Nenhuma outra comunidade, nenhum outro grupo humano se assemelha à instituição da igreja, porque ela é construída, ela é tecida, ela é pintada, ela é trançada por Deus na sua multiforme sabedoria. É só Deus que pode constituir isso, é só Deus que pode dar unidade em meio à diversidade, aleluias. É só Deus. A igreja, ela é um palco de um espetáculo, aleluias. Talvez o maior espetáculo do mundo. Enquanto o evangelho vai se espalhando, enquanto nós vamos testificando do evangelho de Cristo, enquanto esses gentios que foram unificados, judeus e gentios em uma só igreja, vai testificando uma nova comunidade cristã de cores variadas, essa obra de arte ela vai se desenvolvendo. É como fosse uma encenação de uma trama, de um filme bem elaborado. Aí diz aqui uma citação de um teólogo, dizendo sobre esse contexto, que a história é o teatro, o mundo é o palco, e os membros da igreja em todos os países, em todos os lugares do mundo, são os atores. O próprio Deus escreveu essa peça, e Ele a dirige, Ele a produz, ato após ato, cena após cena, a história continua a se desdobrar, a se desenvolver. Mas copiando essa ideia desse teólogo, quem está no auditório se nós somos os atores? Os anjos do Senhor. Diz aqui que essa graça foi revelada para ser conhecida aos principados e potestades nos lugares celestiais. Os anjos a assistem com grande alegria e celebração. Os anjos a veem com regozijo, enquanto os demônios a veem como cumprimento da palavra divina, como uma obra que está, em dado momento, chegando ao seu ápice, em que Jesus virá buscar. Eles são espectadores da trama da salvação. A história da igreja cristã fica sendo uma escola, talvez uma escola superior aos anjos. Através da velha criação, ou seja, a criação do universo e de todas as coisas, Deus revelou a glória dele a nós, ao ser humano. Hoje nós olhamos para toda a criação, inclusive para a nossa vida, e nós vemos a mão de Deus. Mas através da nova criação, ou seja, da igreja de Cristo, Deus revelou a sua sabedoria aos anjos, aos principados e às potestades. Eu acredito que esses anjos fiquem fascinados ao verem judeus e gentios incorporados em uma igreja, a ver a diversidade de um povo que conclama o mesmo nome, um povo que tem o mesmo pensamento e o mesmo coração. Meu querido, esse é o evangelho, esse é o mistério a nós comissionado. A igreja, ela ocupa um lugar central na história, concluindo aqui o nosso sermão desta manhã. A igreja ocupa um lugar central na história. Essa história não é uma coletânea de eventos desconexos, de eventos que acontecem ao acaso, de eventos que acontecem um aqui, outro acolá, por acaso. Não é a história das nações, não é a história dos reis, não é apenas antropologia, não é a queda e levantamentos de impérios, mas é Deus formando um povo para si, para reinar com Ele, para estar com Ele em unidade. A igreja, nós quanto igreja, nós ocupamos um lugar central no Evangelho. Cristo morreu para reconciliar, aleluias, nós e Deus, e para que nós venhamos ser reconciliados em nós, para reconciliar uns aos outros. A igreja ocupa um lugar central na vida cristã. Paulo termina esse parágrafo, essa peça, no versículo 13, citando também o sofrimento.
Sofrimento e glória estão profundamente interligados entre si. Se o nosso sofrimento traz glória para os outros, bendito seja Deus. E ele termina o texto: portanto vos peço que não desfaleçais em minhas tribulações por vós. Não se entristeçam por causa da minha prisão, pois nisso está a vossa glória. Deus estará conosco. Nesse momento, amado irmão, eu gostaria de orar por você. Nesse momento, eu gostaria de orar pela unidade da igreja. Eu gostaria de orar e clamar junto contigo sobre a unidade do corpo de Cristo. Estou aqui verificando se existe algum pedido de oração para nós estarmos também orando ao Senhor Jesus Cristo. O irmão Walter aqui está me auxiliando. Primeiramente, nós vamos orar para a aplicação dessa palavra na nossa vida, enquanto os irmãos vão me auxiliando aqui com os pedidos de oração. Eu gostaria que você orasse para que essa palavra permaneça viva em seu coração, para que nós possamos continuar nesta grande comissão, nesse grande chamado de pregar esse segredo, que todos somos um, que somos um em Cristo Jesus e que nós possamos não apenas pregar, mas viver essa unidade em Cristo. Não esqueça que tudo que acontece na igreja de Cristo, no mundo, na terra, acontece porque Deus assim permite e Deus assim o faz. Deus está escrevendo a história através da igreja, através da sua vida e da minha vida. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus santo, Deus fiel e Deus verdadeiro, quão insondáveis são as suas riquezas, Cristo. Quão majestosa é a sua palavra, palavra que nos aproxima, Senhor. É na cruz que nós nos aproximamos. E apesar de muitas vezes, Senhor, nos sentimos isolados, sozinhos, tristes e recolhidos, ó meu Pai, a sua palavra diz que nós fazemos parte de um corpo em que o Senhor é a cabeça. Senhor Jesus Cristo, que essa unidade, Senhor, venha a ser cultivada em nossa comunidade cristã. Que essa unidade venha a ser praticada em nossa comunidade. Que esta unidade venha a ser pregada, louvada, falada, Senhor, incessantemente em nossa comunidade cristã. Senhor, que através do seu Espírito, através, ó meu Pai, da sua ação, esta unidade, Senhor, esse mistério em que hoje nós somos um em Cristo, nós possamos viver, ó Senhor, nós possamos testificar, que as pessoas lá de fora possam olhar para nós quanto igreja e verificar e constatar a unidade em Cristo Jesus. Que nós possamos entender essas riquezas insondáveis, imensuráveis, exauríveis, ó Senhor, do Evangelho de Cristo. Que nós possamos, ó meu Pai, com gratidão na nossa vida, render graças ao Senhor. E também, ó meu Pai, com essa mesma gratidão, desse algo tão rico, tão poderoso e imensurável, Senhor, testificar às outras pessoas, Senhor. Que nós não venhamos guardar essa riqueza apenas para nós, mas nós possamos compartilhar com os pecadores, aqueles que se encontram ainda sozinhos, aqueles que não se aproximaram da cruz, em que a cruz ainda não nos aproximou, Jesus. Esteja com a sua igreja, Pai. Promove essa unidade. Promove, meu Pai, a unidade em missão e em avivamento, Senhor. Este é o nosso lema. Este é o lema da Igreja Adventista da Promessa. Este é o lema pregado por Paulo. Este é o lema encontrado no Evangelho. Viver em unidade na missão e sendo avivados em Cristo Jesus. Aleluias. Amém. Amados irmãos, que alegria temos esta palavra, a reflexão desta palavra que traz vida e vida com abundância. Que todos nós possamos continuar nesta
unidade em Cristo Jesus. Eu gostaria aqui de citar alguns pedidos de oração, já caminhando para o término do nosso culto. Nós vamos orar agora pelas pessoas que compartilharam aqui os seus pedidos. O irmão Walter aqui nos auxiliou. Diz que tem uma irmã do Belém do Pará, é isso, irmão Walter? Ela pede oração. Ela diz assim: amém. Orem também pela minha sogra que está internada. Essa irmã? É isso? Que está internada. Minha cunhada que também está com Covid, mas em casa. O nome da minha sogra é Dilce e o nome da minha cunhada é Elindomar. Nós estaremos orando, amada irmã em Cristo, apresentando essas vidas ao pé da cruz, ao Senhor Jesus, aquele que nós olhamos para o alto e encontramos salvação. Essa mesma irmã ainda também, pelo esposo, né? Ela também ora e também pelo meu esposo. Ele está doente. Ele é chamado, o nome dele é Elinaldo. E também ela solicita pelo irmão, é isso? Pelo irmão chamado Júnior, que mora em Recife. Esse é outro pedido? Ah, tá bom. E agora tem também o irmão Júnior, que ele nos auxilia aqui também, às vezes na gravação remotamente. Então temos aqui a oração dessa irmã de Belém por sua família, por sua sogra, por sua cunhada e por seu esposo, a Dilce, o Elindomar e o Elinaldo, que é seu esposo. Também temos o pedido de oração pelo Júnior, que é um irmão, amigo nosso aqui, amigo do irmão Walter. Nós também vamos aqui orar pelo irmão Jaime, que é tio da irmã Kedna, né? Que está aqui também nos acompanhando, a minha esposa, e também a tia dela chamada Silvia. Ambos estão internados, nós estamos orando por eles. A diaconisa Darli também, ela não passou muito bem por esses dias, ela solicita oração, nós estaremos apresentando a vida dela também em oração. Também o seu vizinho, que eu não me recordo o nome, que sofreu um AVC, nós também continuamos em oração por ele, o vizinho da nossa diaconisa Darli. Também temos aqui um pedido de oração pelo irmão Fábio, que não se sentiu muito bem, está em casa. Nós vamos estar orando, o irmão Fábio, que também está nos acompanhando virtualmente, orando pela sua vida, obreiro do Senhor, para que o Senhor possa lhe restaurar a saúde, que você possa lhe sentir bem. Nós também vamos orar pela Dilma, lá do Jaraguá, era integrante do nosso PG, com o esposo, que estão acometidos de Covid. Também a irmã Irene Leal, que é aqui da nossa comunidade cristã, aqui da nossa igreja, junto com o seu esposo, o irmão Davi, que eu falei ontem com eles, e o irmão Davi está com Covid, e a irmã André está aguardando o exame, mas eles estão ali também de quarentena, para que o Senhor possa consolar e curar. Tantos são os pedidos de oração, se acaso nós esquecemos de alguém, todos os dias, à noite, por volta da meia-noite, nós oramos por esse nome, nós anotamos esses nomes e nós apresentamos ao Senhor. Nesse momento vamos orar por essas vidas. E se acaso você esquecer de alguém, pastor, eu não lembro do nome de todos, ore por essas pessoas que nós citamos. E se o Senhor por acaso lhe fizer lembrar, ore em especial ainda por essa pessoa. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus santo, Deus fiel e Deus verdadeiro, Senhor, nesse momento nós estamos clamando, nós estamos pedindo ao Senhor por vidas, meu Pai, que se encontram na agonia, Senhor, da enfermidade. Pessoas que umas estão internadas, outras estão internadas em UTI, outras estão, meu Pai, sofrendo no leito, mas em seus lares, Senhor, clamando por uma recuperação, clamando pela uma cura. Como a nossa irmã aqui do Belém citou até um termo aqui, com agonia de estar doente. Senhor, eu peço que o Senhor seja a cura. Eu peço que o Senhor, ó meu Pai, manifeste o seu poder na vida destas pessoas, promovendo a cura, Senhor, para o louvor da sua glória, para que as pessoas possam olhar e dizer: ei, aí aconteceu um milagre da parte do Senhor. Senhor,
Abençoa essas pessoas que estão internadas, Senhor. Também acalmando o seu coração, que às vezes é um fator muito relevante na sua recuperação. Tirando a ansiedade, tirando a tristeza, o desânimo. Muitas pessoas que se entregaram à enfermidade. Senhor, dá o ânimo, Senhor, dá vontade de viver para essas pessoas. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando estas vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo a cura. Que nós possamos, meu Pai, em um futuro próximo e bem próximo, estar aqui testificando ao Senhor do milagre que o Senhor fez. Estar aqui testificando da cura, Senhor, dizendo que essas pessoas estão bem. Senhor, algumas pessoas são aqui de perto. Outras daqui a 20, 30 quilômetros, e pessoas como a nossa irmã lá do Belém do Pará. Mas o Senhor vai, meu Pai, em todo lugar. O Senhor é onipresente, Senhor. O Senhor pode agir. Deus de amor e misericórdia, abençoa essas vidas. Nós entregamos essas vidas em suas mãos, ó Senhor, para que nós possamos te louvar e engrandecer, Senhor, com certeza da vitória. Aleluias. Louvado, engrandecido seja o nome do Eterno. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, estamos aqui caminhando para o final do nosso culto divino. Agradecer aqui também a nossa irmã Noêmia, que estava participando, que eu não a citei, o irmão Leandro, a irmã Vilmara Xavier, o irmão Fábio também, o irmão Pedro Iacov também, que mandou aqui a paz do Senhor, e a irmã Kedna, diácono João Leal, e a diaconisa Darli também, justamente com o pastor Félix e o irmão Paulo. Que Deus abençoe a todos vocês que fizeram parte da nossa transmissão ao vivo e que ainda vão assistir nas nossas redes sociais. Mais uma vez fica o meu pedido para que você curta, compartilhe com alguém o link desta live, deste culto, para abençoar a vida de alguém que você ama, de alguém que você sabe que precise ouvir a palavra do Senhor. Amém, amados irmãos? Amanhã, a partir das 19 horas, teremos a transmissão do culto também ao Senhor. Às quartas-feiras, a partir das 20 horas, nós transmitimos em conjunto com a página Promessistas Brasil, a nossa escola bíblica especial, que traz assuntos muito relevantes e enriquecedores para a nossa vida. Que nós continuemos em oração, em unidade, nós continuemos em missão e nós continuamos no avivamento do Senhor. Que nós possamos continuar nos falando no grupo, compartilhando as orações, mas também as bênçãos. No mais, que todos tenham um excelente sábado na paz do Senhor Jesus Cristo, que todos nós possamos ter um sábado revigorante, de ânimo da parte do Senhor. Eu também gostaria de falar com relação às ofertas. A nossa igreja ela permanece com o templo físico fechado, mas nós estamos aqui nessa transmissão. Você dizimista, nós temos disponibilizado aqui os dados para transferência eletrônica, ok? As contas. Também agora via Pix, né, que é uma forma nova, que facilitou muito, que não gera custo nem para quem transfere, nem para quem é favorecido nessa transferência de qualquer banco para qualquer banco. Amém, irmãos? E havendo qualquer necessidade ou dificuldade, pode nos procurar nos grupos, nos nossos contatos da tesoureira irmã Kedna, ou no meu contato que eu estarei auxiliando. No mais, amados irmãos, temos mais algum recado? Tudo certo? Dizer, e já mais uma vez agradecer a aplicação do MCA, na liderança da nossa irmã Neuda e da nossa irmã Irene, que está atuante, tanto com os maiores adolescentes quanto os pequenos, em contato, em videoaula, em reunião do Meet, isso é uma grande bênção. Estamos já terminando a elaboração do nosso PG virtual, dos nossos encontros. A partir do mês que vem, às quartas-feiras, teremos reuniões ao vivo, virtuais também, e para que nós possamos orar, para que nós possamos compartilhar a nossa fala, a nossa oração, nosso testemunho e refletir sobre a palavra do Senhor. Nesse momento eu convido você a orar mais uma vez comigo e logo após nós seremos despedidos com a bênção apostólica. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, mais uma vez nós te louvamos, ó Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor foi fiel e o Senhor é fiel às nossas vidas.
Nós te louvamos, ó meu Pai, porque tivemos momentos maravilhosos em que louvamos, em que oramos, em que compartilhamos nossos pedidos de oração, muitas vezes com agonia e com dor. Mas também nos alegramos na sua presença em saber que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que tece esta escultura artística no meio da sua igreja. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por sua palavra que veio ao nosso encontro e mais uma vez nós te pedimos um auxílio para que essa palavra permaneça viva e aplicável em nosso coração. Senhor, nós também agradecemos pelas vidas que fizeram parte, ó meu Pai, aqui ao vivo dessa transmissão. Sem eles nós não poderíamos ter executado aqui, feito essa transmissão. O irmão Walter, o irmão Guilherme, a irmã Irene, ó Senhor. Que Deus abençoe esse ministério de comunicação, de mídias, que tem crescido e auxiliado. Senhor, abençoa cada vida para que este sábado seja um sábado abençoador. Que nós possamos continuar, Senhor, nesta alegria, nesta celebração e cumprindo a nossa missão. Peço a você que recline suas frontes, estenda suas mãos, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. E nós aqui dizemos amém, e você de casa diga amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Aqui, rapidinho, antes de cortar, entre as 17 e as 18 horas, todas as igrejas da Convenção Paulistana Central estarão de joelhos dobrados, clamando pela nação. Convoco você para estar fazendo parte disso. Forte abraço virtual e até o nosso próximo culto ao Senhor. Que Deus abençoe. Por quanto tempo eu busquei, mas não sabia onde encontrar a paz que tanto sonhei, não pude imaginar. Ela estava tão perto de mim, mas não conseguia ver. Jesus batendo a porta do meu coração, tão sozinha caminhei, mas agora encontrei esta paz que está tão perto, está dentro de mim. Só Jesus é a paz.
quanto tempo eu busquei, mas não sabia onde encontrar a paz que tanto sonhei. Não pude imaginar, ela estava tão perto de mim, mas não conseguia ver. Jesus batendo a porta do meu coração. Tão sozinha caminhei, mas agora encontrei esta paz que está tão perto, está dentro de mim. Só Jesus é a paz. Muitos também procuram, mas não sabem que a paz não está em bandeira branca, nem em pombas a voar. A verdadeira paz só encontra em Jesus, que por você um dia se entregou em uma cruz. Muitos também procuram, mas não sabem que a paz não está em bandeira branca, nem em pombas a voar. A verdadeira paz só encontra em Jesus, que por você um dia se entregou em uma cruz. A verdadeira paz só encontra em Jesus, que por você um dia se entregou em uma cruz. Por quanto tempo eu busquei, mas não sabia onde encontrar a paz que tanto sonhei. Não pude imaginar, ela estava tão perto